meu nome é Paulo Cogos e eu estou fazendo esse vídeo para comentar a respeito de um caso que chamou a atenção de muita gente na internet, que era um estudante lá no Rio de Janeiro que estava num trem, foi assaltado, o assaltante o arrastou, levou o seu celular, o esfaqueou, fazendo com que ele perdesse o movimento de alguns dedos. Isso por si só já é aterrorizante e infelizmente a população está anestesiada para essas tragédias, não dando a devida importância. Elas não percebem que nós estamos em guerra. E o mais assustador de tudo é a atitude desse mesmo estudante, que comentou no Facebook que ele tem compaixão pelo assaltante. E ainda por cima atribuiu o ato ao fato dele não ter tido sequer as mesmas oportunidades. Isso é uma atitude ridícula. E o Daniel Fraga explicou muito bem por que essa atitude é ridícula no vídeo dele. Ele é um grande blogueiro anarcocapitalista, mas cometeu um erro gravíssimo ao atribuir a possibilidade de uma atitude tão ridícula como a desse estudante, a causas religiosas. Não é nada disso. Eu sou católico e eu sou conhecido por ter fundado uma vertente do libertarianismo chamada cogosianismo, que é a vertente mais militarizada do anarcocapitalismo. É a vertente mais hardcore contra os bandidos. E eu sou católico, Daniel Fraga. Muito bem. Engana-se aquele que achar que o cristianismo é uma religião pacifista. O pacifismo é uma das ideologias mais imbecis que existem, se não for a mais. E o cristianismo jamais defenderia alguma coisa imbecil. Como disse Thomas Sowell, se você não está preparado para usar a força em defesa da civilização, esteja preparado para aceitar a barbárie. Sim, o pacifismo é o melhor dos mundos para os bandidos. As pessoas ficariam passivas enquanto o mal tomaria conta e os bandidos agiriam sem medo de retaliação. Não é isso que o cristianismo defende. O cristianismo nos mostra que existe uma gigantesca e metafísica batalha entre o bem e o mal, e nós temos o dever moral de agir como soldados do bem. Veja a Bíblia, Apocalipse, capítulo 19, que relata uma batalha final entre as forças do bem, lideradas por nosso Salvador, contra as forças demoníacas. O cristianismo é uma religião de guerra, guerra contra o mal. Saint Bernard de Clairvaux, um abade santo que dizia que os cavaleiros cristãos, quando abatem o inimigo, estão agindo a serviço do bem e quando tombam em combate, estão se salvando. São Tomás de Aquino escreveu em Suma Teológica sobre a moralidade da legítima defesa. Lembrem-se das instruções que nosso Salvador passou aos apóstolos, descritas no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Lembre-se também, Daniel Fraga, que são milícias cristãs que estão combatendo o ISIS, o Estado Islâmico no Oriente Médio. Lembre-se também dos inúmeros santos e clérigos guerreiros cristãos ao longo da história, como São Teodoro de Heracleia, Absalom, Santiago Maior e a própria Joana d'Arc. A Bíblia defende a pena de morte, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. O perdão bíblico refere-se ao perdão moral, ao seu irmão, e ao perdão da alma, para todos. Mas criminalmente o bandido deve ser punido. A Bíblia defende a pena de morte. A passagem sobre oferecer a outra face é muito mal interpretada por muita gente. Ela se refere principalmente à resiliência. Se você tomar um tapa na cara, oferecer a outra face significa continuar na luta. E outra interpretação é uma estratégia de contra-insurgência que o cristianismo ofereceu aos primeiros cristãos que lutavam contra o Estado romano. Naquela época, dar um tapa na cara de alguém com o dorso da mão significava impor uma superioridade. Então, quando alguém tomava um golpe na face direita, significava que a pessoa está batendo com o dorso da mão direita. Oferecer a face esquerda oferecia ao agressor apenas duas possibilidades. A primeira era bater com a mão esquerda, mas não se batia com a mão esquerda, porque a mão esquerda era considerada de uso impróprio, o que faria com que o ato da agressão, mesmo aos olhos daqueles que normalmente compactuariam com a agressão, vissem o ato como sendo algo sujo. A outra possibilidade é dar um tapa com essa parte da mão, com a palma, na face esquerda. Mas aí não era mais um tapa humilhante com o dorso da mão. Era um tapa desafiador, de igual para igual, o que colocava o agressor e o agredido no mesmo status. O tapa com a palma da mão era usado para agredir um igual, não para um mestre agredir um escravo, por exemplo. E isso, psicologicamente, modificava a realidade dessa guerra de insurgência e contra-insurgência. Era sobre isso. Não era sobre ser complacente com o mal. Então, antes de falar que a religião cristã é pacifista, procurem estudar mais a história e a teologia e vejam que o cristianismo é uma religião de guerra. Agora vamos comentar o que realmente aconteceu com aquele estudante. Por que ele está defendendo o bandido? Por que ele está defendendo o próprio agressor? A culpa não é da religião. E a culpa não é da biologia evolutiva tampouco. Muito pelo contrário. Não é o caminho da biologia ter compaixão com o predador.
Uma espécie que tem compaixão com o predador, com o assassino, está fadada à extinção. Então a culpa não é da biologia. O homem tende a manifestar compaixão, solidariedade, bondade para com aqueles que nutrem empatia um pelo outro. Isso se dá num contexto de cooperação social ou até de caridade, mas nunca com aqueles que estão tentando romper a ordem, romper essa harmonia com a sua maldade, com seus atos criminosos, como é o caso de um assaltante. Então o que esse estudante fez vai contra a biologia também. Vai contra o instinto de autopreservação do homem e coloca em risco a espécie humana inteira. Todas as pessoas de bem estão menos seguras por causa da declaração desse sujeito. E isso faz mal para a sociedade inteira. Essa atitude dele é que está gerando todo o mal que nos assola hoje. Todos esses 60 mil homicídios que acontecem por ano no Brasil é culpa dessa mentalidade. E a culpa não é nem da religião nem da biologia. Sabe de quem é a culpa? A culpa é do gramscianismo. A culpa é da esquerda, a culpa é do Estado. Quando esse moleque diz que o bandido fez isso porque ele não teve as mesmas oportunidades, ele está usando o mesmo discurso que Vladimir Ilyich fucking Lenin, um esquerdista ateu, que dizia que o crime é um produto dos excessos sociais. Não, Lenin. Não, seu estudante, que eu não vou citar o nome. O crime é um produto da maldade do agente criminoso, do contrário não existiriam ricos criminosos. E qualquer pessoa estudada sabe que os piores criminosos do mundo, pelo menos em magnitude, são bilionários, são líderes globais. E de onde vem o impulso criminoso desses agentes, se não da maldade intrínseca a eles? Poder aquisitivo e nível de maldade não são coisas correlatas. Do contrário, estaríamos fazendo a afirmação mais elitista já pronunciada sobre a face da Terra. Estaríamos dizendo que maldade diminui à medida que a riqueza aumenta. Isso é um absurdo. O que esse estudante está fazendo é chamar pobre de bandido. O estado natural do homem é de extrema miséria. Na alvorada da humanidade sobre a Terra era de extrema pobreza. Era um estado de extremo desconforto, onde o homem tinha que caçar para sobreviver. Havia crime, sim, havia guerra, havia estupro, mas não havia naquela época complacência com o crime que tem hoje. Porque isso foi a esquerda que colocou na cabeça das pessoas que não existe mais responsabilidade sobre os próprios atos, que não existe mais livre-arbítrio. O agente cometeu crime porque ele é pobrezinho e não teve oportunidade. Não, ele cometeu porque ele é mau. Não adianta tentar negar a realidade. Parem de chamar pobre de bandido! Que é o que esse estudante está fazendo. Os pobres são as maiores vítimas do crime. E o crime, ao relativizar a propriedade privada e gerar um clima de medo e incerteza, aumenta a pobreza porque causa danos econômicos. E os pobres são sempre os mais prejudicados com esses danos econômicos. Mas então por que esse estudante está fazendo isso? Bom, primeiro porque ele perdeu a moral, perdeu o instinto de autopreservação e foi gravemente contaminado pelos ideários da esquerda gramsciana. Tá? Não tem nada a ver com religião, Daniel Fraga. Muito pelo contrário. É uma agenda dos globalistas que são contra a família, contra o livre mercado e contra a igreja. São eles que colocaram essas minhocas nas cabeças das pessoas. As pessoas que negam o direito da vítima de se vingar do bandido são as mesmas que negam o livre-arbítrio, são as mesmas que querem nos transformar em animais. Ou menos do que isso, em robozinhos autômatos, programáveis, incapazes de tomar decisões e de refletir moralmente por si próprios. São as mesmas pessoas que querem negar aquilo que nos torna humanos, como por exemplo Sam Harris, um pseudofilósofo, pseudocientista, que chega ao ponto de negar o livre-arbítrio. Mas ele escreve algo para se pensar. Ele escreve que negar o direito de vingança da vítima é negar o livre-arbítrio. O problema é que ele não acredita no livre-arbítrio. Ele é facilmente refutado por Ludwig von Mises, que nem religioso era, e disse que o homem não é como um animal escravo dos instintos. O homem pode suprimir esses instintos com o seu livre-arbítrio. É isso que nos torna humanos. Então vamos parar com essa mania de dizer que o homem é um robozinho autômato e com isso relativizar a maldade e permitir os piores crimes. Vamos encarar que o homem é responsável pelos seus atos. Negar isso é uma covardia, é tentar fugir das suas próprias responsabilidades. E aí nós chegamos aos finalmentes aqui. Por que esse estudante resolveu escrever que perdoa o assassino que o esfaqueou? Nós devemos recorrer então a um dos mais argutos observadores da natureza humana, Machado de Assis, um gênio. Ele formulou, por exemplo, a teoria do medalhão. Ele diz que o homem se contrapõe aos seus pensamentos individuais no momento em que ele interage na sociedade de forma hipócrita. Ele assume um papel, uma face exposta do medalhão, com a qual ele interage com uma sociedade convencionalista, dominada por uma cultura ornamental. E assim ele exerce a difícil arte de pensar o já pensado.
de fugir à originalidade com o único intuito de se conformar a padrões de aceitabilidade. Então é isso que esse estudante está fazendo. É o medalhão. Ele viu que na nossa doentia sociedade, dominada por um pensamento gramsciano, dominada pelas esquerdas, e que é o resultado certo de qualquer democracia, fica bonitinho defender bandido. E assim ele se conforma a esses padrões. Covardemente. Porque eu imagino que por dentro ele deve ter sentido raiva do bandido, porque ele esfaqueou o braço dele, roubou o celular e agora ele perdeu o movimento dos dedos. Não é possível. Então é isso. Bom, eu não estou nem aí com padrões de aceitabilidade. Eu me preocupo em dizer a verdade, eu não sou hipócrita. Eu tenho muitos defeitos, mas hipocrisia não é um deles. Então eu vou falar aqui qual é a solução para uma situação dessas, onde o sujeito está no metrô e é assaltado por um vagabundo com uma faca, que lhe rouba e lhe esfaqueia. A solução é a população andar pesadamente armada, e eu não me refiro a calibre 22, esse revolvinho aí, eu me refiro a tanques, cruzadores, lançadores de mísseis e bombardeiros estratégicos. Estou falando sério, isso não é brincadeira. A população deve ter mais armas do que o governo. Senão nós temos uma assimetria que vai gerar tirania. Temos que ter abolição da maioridade penal. Temos que ter pena de morte para assaltante. E temos que ter pena de tortura seguida de morte para estupradores, latrocidas. Como o Champinha, que matou o Felipe Café. Torturou, estuprou e matou a namorada dele, Eliana Friedenbach. Nós temos que ser mais brutais com eles do que eles são conosco se nós quisermos um dia vencer essa guerra. E é por isso que eu remeto ao discurso do general George Patton na Segunda Guerra Mundial. Nós não apenas atiraremos nos canalhas, nós vamos arrancar suas entranhas ainda vivas e usá-las como graxa para as lagartas dos nossos tanques. É assim que se lida com crime. E se vocês não concordam comigo e acham que eu estou sendo muito radical, lidem com os 60 mil homicídios que ocorrem no Brasil por ano e expliquem as suas posições para as mães das vítimas. E não coloquem a culpa em mim.